Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. STF determina prazo para Congresso detalhar a autoria das emendas de comissão e bancada. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Flávio Dino, determinou na última semana um prazo de 10 dias úteis para que o Congresso Nacional esclareça como será feito o registro detalhado da autoria das emendas parlamentares de comissão e bancada. A decisão visa garantir mais transparência no uso dos recursos públicos federais, conforme plano de trabalho apresentado pelo Congresso Federal. A medida responde às denúncias feitas por entidades civis, incluindo Transparência Brasil, Contas Abertas e o Instituto Não Aceito Corrupção. Essas organizações destacaram falhas significativas nos atuais formulários de registro das emendas, apontando a falta de campos específicos que permitam identificar claramente os parlamentares responsáveis pelas alterações no orçamento. Além do Congresso, a Advocacia Geral da União, a AGU, também terá de informar no mesmo prazo como o Cadastro Integrado de Projetos de Investimento, CIP, será utilizado para verificar a compatibilidade entre as emendas parlamentares e as ações estruturantes previstas no Orçamento Federal para 2025. A AGU deverá esclarecer ainda como serão avaliados os eventuais impedimentos técnicos que poderiam inviabilizar a execução das emendas. Essa decisão do STF reforça um acordo firmado em fevereiro deste ano que prevê o aumento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares, incluindo a obrigatoriedade de identificar os parlamentares que propuseram cada alteração. A medida quer assegurar que os cidadãos possam fiscalizar o destino dado aos recursos públicos com mais eficiência. Com a implementação dessas novas medidas, espera-se que haja uma melhoria na transparência desses repasses, ampliando o controle social sobre o orçamento federal e melhorando a confiança nas instituições democráticas. O plano de trabalho apresentado foi desenvolvido em parceria pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados e pelo Poder Executivo, trazendo medidas destinadas a aprimorar a transparência e facilitar o acompanhamento das emendas parlamentares. O documento responde diretamente às demandas feitas pelo ministro Flávio Dino do STF. De acordo com o plano, ao serem inseridas no portal da transparência, as emendas parlamentares precisarão seguir critérios semelhantes aos já utilizados para as emendas do Poder Executivo, também disponíveis no portal. Dessa forma, haverá uma padronização das informações sobre quem serão os beneficiários e como os recursos devem ser aplicados. Além disso, será obrigatória a identificação dos parlamentares responsáveis pelas emendas de comissão e de relatoria. Para garantir maior facilidade no acesso às informações relacionadas a cada emenda, foram implementadas mudanças operacionais no portal da transparência já a partir de 2024. Produzido em resposta à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF 854, que discute as regras para a proposição e execução das emendas parlamentares, o plano de trabalho apresentado estabelece diretrizes claras, ações concretas e cronogramas específicos para o cadastro das emendas parlamentares no portal da transparência, abrangendo os exercícios financeiros desde 2020 até 2024, além do exercício de 2025. Visando ampliar a transparência na liberação desses recursos. Essas medidas deverão ser implementadas por diversas instituições, como a Mesa Diretora do Congresso Nacional, as comissões permanentes, a Controladoria Geral da União, o Ministério da Gestão e Inovação, o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Relações Institucionais. Na nova proposta para o registro das emendas parlamentares, será necessário estruturar claramente os dados, permitindo identificar com precisão a vinculação de parlamentares ou grupos parlamentares às ações específicas relacionadas à execução das despesas. Essa estruturação deverá incluir informações detalhadas, como o código das emendas e o número completo da nota de empenho. As mudanças serão aplicadas a partir do exercício financeiro de 2020. No período entre 2020 e 2024, o plano estabelece a utilização de um código específico para cada emenda, possibilitando consultas mais eficientes no portal da transparência. O código de registro será composto pelos seguintes elementos: número da emenda, ano da emenda, autor da emenda, o tipo de emenda RP8, comissão ou RP9, relator geral,
código do solicitante apoiador da emenda, nome do solicitante apoiador da emenda, cargo do parlamentar solicitante indicante da emenda, deputado ou senador, CNPJ do beneficiário, nome do beneficiário, código e nome do órgão executor, código da unidade orçamentária, nome da unidade orçamentária, código da ação orçamentária e número completo da nota de empenho. Com as modificações implementadas no último ano, o Portal da Transparência permitirá a conexão entre diversas bases de dados, promovendo maior capacidade de rastreamento e controle social das emendas parlamentares. Dessa maneira, será possível obter informações detalhadas sobre a execução dessas emendas diretamente na plataforma TransfereGov. O valor das emendas será registrado no momento exato de sua execução. Além disso, o campo F do beneficiário no Portal da Transparência será preenchido com base no número do CNPJ do destinatário, conforme indicado nos documentos fiscais apresentados. No exercício de 2025, o Plano de Trabalho Conjunto traz orientações sobre como os dados deverão ser produzidos pelo Poder Legislativo e identificados pelo Poder Executivo para possibilitar a integração automática das informações das emendas parlamentares às consultas no Portal da Transparência. PROMAC – Como funciona o Programa de Modernização e Apoio à Produção Agrícola? O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, oficializou em fevereiro a Portaria número 775 de 2025, que institui o Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola, o PROMAC. A iniciativa mira reduzir gargalos de produtividade no campo, ampliar o acesso à tecnologia e, simultaneamente, combater desigualdades regionais. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, não restam dúvidas de que a produção de alimentos é a vocação do Brasil, e a agropecuária, que é destaque no mundo e essencial para a nossa economia, também é um importante instrumento para a redução das desigualdades. Ele explicou que, para isso, o programa está impulsionando a modernização da produção com incentivo à mecanização, que permite práticas mais sustentáveis e eficazes, além do aumento da produtividade. O programa dará prioridade a regiões que apresentem baixos índices de mecanização no campo e pouca competitividade na produção agropecuária, bem como a estados e municípios que estejam em situação de emergência ou calamidade pública. Para serem contemplados, os beneficiários deverão apresentar um diagnóstico que comprove a necessidade de máquinas e equipamentos, levando em consideração o perfil agrícola local, a dimensão da área rural e as condições das estradas vicinais. Será exigida a assinatura de um termo de compromisso e doação que garantirá a destinação dos bens exclusivamente às finalidades do PROMAC, assegurando a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e o respeito às normas ambientais a fim de reduzir eventuais impactos negativos. A Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração será o órgão gestor. A seguir, explicamos como funcionará a implementação do programa. Primeiro, será feito um mapeamento de carências. Softwares de georreferenciamento e dados do IBGE indicam município a município onde a mecanização é mais baixa. É considerado também o filtro de emergência. Cidades em estado de calamidade terão fila expressa para receber patrulhas mecanizadas, combo de máquinas. Vale ressaltar que não há duplicação. Se o município já possui convênio com um mapa para equipamento idêntico, o pedido é barrado. Para bens semelhantes, será exigido laudo técnico que comprove sucateamento ou obsolescência. Pode haver também normas complementares. A Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração pode publicar instruções que detalhem critérios de prioridade e façam ajustes a cada ciclo orçamentário. Quanto às ações do programa, o PROMAC se apoia em 3 grandes frentes: aquisição e doação direta de máquinas e equipamentos, registro de preços em ata nacional para que estados e municípios comprem com desconto e transferências discricionárias de recursos para licitações locais. O programa também possui as seguintes garantias de boa gestão: diagnóstico obrigatório, cada ente precisa apresentar estudo de demanda e infraestrutura de manutenção, parecer técnico final. Antes da entrega, engenheiros agrônomos do mapa avaliam o risco de sobreposição de recursos e transparência. Todos os bens levam código catalogado no portal de compras, facilitando a auditoria. As disposições finais da portaria publicada destacam ainda que máquinas devem receber adesivos padronizados e foto georreferenciada comprobatória. O adesivo traz logomarca do governo federal, número do convênio e QR Code que leva à página de acompanhamento. E sem a imagem com coordenadas, o sistema não libera a última parcela do recurso ou autoriza novos pedidos. A portaria entrou em vigor na data de publicação e tem efeito imediato.
de forma que projetos já em gestação podem migrar para as regras do PROMAC sem lacuna legal. Para o produtor, o programa traz diversos benefícios. Mais acesso à tecnologia, municípios conseguirão repassar tratores ou prestar serviço de preparo de solo a pequenos produtores que não têm capital para comprar máquinas, infraestrutura rural, motoniveladoras e retroescavadeiras do PROMAC servirão para manter estradas vicinais, reduzindo perdas no escoamento, produtividade real, projeções internas do mapa apontam ganho médio de 15% na produtividade de grãos em regiões hoje consideradas pouco mecanizadas, e menos desigualdade. O Norte e o Nordeste concentram 62% das áreas-alvo, segundo a estimativa preliminar do órgão gestor, e devem ser os maiores beneficiários no primeiro biênio. Segundo a coordenadora de Projeto e Planejamento do MAPA, Bruna Rafaela Gomes Miguel, o PROMAC é mais do que distribuir máquinas, é dar competitividade a quem ficou para trás. O MAPA deve publicar nas próximas semanas instruções normativas detalhando melhor o cronograma previsto para a formalização e entrega dos equipamentos. O Portal Convênios segue acompanhando o Diário Oficial da União e o portal da Pasta de Agricultura em caso de novas atualizações. Em portalconvênios.com você confere a portaria número 775 de 2025 na íntegra. Para mais informações, entre em contato com o Ministério da Agricultura e Pecuária pelo telefone 61 3218 2200, pelo e-mail spoa@agro.gov.br ou acesse gov.br/agricultura. FPM de quarta-feira foi 1% menor, 32 municípios estavam bloqueados. A União repassou na quarta-feira, 30 de abril, um montante de 4,8 bilhões de reais aos municípios brasileiros. O valor, que corresponde à terceira parcela de abril do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, é cerca de 1% menor do que no mesmo período do ano passado. O especialista em orçamento público César Lima pontua que essa redução pode ser um sinal de alerta, pois surge um receio de que vire uma tendência para os próximos meses. Fato que já havia acontecido no mês passado e que nos deixa aí um pouquinho preocupado em relação a uma constância dessas ocorrências. Temos aí toda essa questão de tarifas aumentadas e diminuídas, isenção de imposto de renda, apesar da inflação ter cedido um pouco mais ainda, há uma grande pressão aí, principalmente nos alimentos, sobre a inflação, e esperar aí para ver o que vai acontecer nos próximos decênios. Entre as capitais que vão receber os maiores valores estão Fortaleza, no Ceará, com cerca de 42 milhões de reais, Salvador, na Bahia, com 38 milhões, e Manaus, no Amazonas, Recife, no Pernambuco, São Luís, no Maranhão e Teresina, no Piauí, com mais de 26 milhões de reais cada. Quanto aos maiores valores por estado, entre os estados da região sul do país, por exemplo, destaque vai para o Rio Grande do Sul. A unidade da federação vai contar com um total acima de 304 milhões de reais, que será partilhado entre cidades como Vacaria, Tramandaí e Sapiranga. Já no Sudeste, o estado de São Paulo recebe a maior quantia. Ao todo, serão mais de 595 milhões de reais, distribuídos entre municípios como Suzano, Sorocaba e São José do Rio Preto. Até o último dia 27 de abril, 32 municípios estavam impedidos de receber o FPM de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF. Acesse portalconvênios.com e verifique se a sua cidade está na lista. Edital: concurso da PF está com 192 vagas abertas. As inscrições para o concurso público da Polícia Federal já estão abertas e podem ser feitas até 21 de maio. A seleção oferece 192 vagas imediatas para níveis médio e superior, além de criar um cadastro reserva de aprovados. Os salários iniciais partem de R$ 7.605,31 para funções de nível médio e chegam a R$ 11.070,93 para cargos que exigem ensino superior, valores que já incluem gratificações, auxílios e outros benefícios. A carga horária prevista é de 40 horas semanais para o posto de agente administrativo e para a maior parte dos cargos de nível superior. A exceção é para os médicos, clínico geral, ortopedista e psiquiatra, cuja jornada será de 20 horas semanais. O concurso terá validade de 2 anos a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. As inscrições devem ser feitas diretamente no site da banca examinadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos, o SEBRASP.
O valor da taxa de inscrição é R$ 110 para nível superior e R$ 90 para nível médio, a ser paga até 23 de maio. A guia de recolhimento da União para pagamento estará disponível após o preenchimento da ficha de inscrição online. Porém, os integrantes das famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até 5 de maio. O Sebrasp avisa que os candidatos que não enviarem a documentação exigida no edital com imagem legível terão os pedidos de isenção indeferidos. Nesta situação, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição também até 23 de maio. O candidato que necessitar de atendimento especializado para a realização das provas e das demais fases do concurso deve assinalar esta opção no sistema eletrônico de inscrição. De acordo com o edital do certame, as 192 vagas são para as seguintes carreiras na área administrativa para todo o país. Nível médio, agente administrativo, 100 vagas. Nível superior, administrador, 6 vagas, assistente social, 13, contador, 9, enfermeiro, 3 vagas, estatístico, 4, farmacêutico, 2 vagas, médico clínico, 11 vagas, médico ortopedista, 5, médico psiquiatra, 19, nutricionista, 1 vaga, psicólogo clínico, 4 vagas, psicólogo organizacional, 2, técnico em assuntos educacionais da área de pedagogia, 10 vagas, e técnico em comunicação social, 3 vagas. O concurso será composto por provas objetivas e prova discursiva para avaliar os conhecimentos e habilidades dos candidatos. A aplicação delas está prevista para 29 de junho. Ao todo, serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos de caráter eliminatório e classificatório, além da discursiva. Para nível superior, as provas serão aplicadas no turno da manhã e para nível médio no turno da tarde. No caso de candidatos com deficiência aprovados na prova discursiva, o certame ainda terá a etapa de avaliação biopsicossocial promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar de responsabilidade do Sebrasp. Já os candidatos autodeclarados negros aprovados na prova discursiva passarão pelo procedimento de heteroidentificação realizado por uma comissão composta por 5 integrantes. Os candidatos aprovados em todas as etapas do processo seletivo serão lotados em qualquer unidade da Polícia Federal situada no estado correspondente à localidade de vaga escolhida no momento da inscrição. A localidade onde o candidato realizará a prova não influencia a definição de sua lotação após a aprovação, que será definida conforme necessidade da administração da PF. STF congela 1.283 emendas da saúde por falta de contas específicas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou na quarta-feira, 30 de abril, o bloqueio de 1.283 emendas parlamentares destinadas à área da saúde, porque os municípios e estados beneficiários ainda não abriram contas bancárias exclusivas para receber os recursos. A medida atende à ordem expedida em agosto de 2024, que estabeleceu a necessidade de uma conta corrente por emenda para garantir a rastreabilidade dos valores. Segundo manifestação da Advocacia Geral da União, a AGU, encaminhada ao STF, já foram criadas 6.040 contas específicas, mas 1.283 continuam pendentes. Ao analisar o informe, Dino concluiu que a determinação continua parcialmente descumprida. Ele destacou que deflui da petição da AGU que não foi cumprida em sua inteireza a determinação originalmente fixada em agosto de 2024 e sucessivamente reiterada, demonstrando a continuidade da inobservância quanto aos postulados constitucionais da transparência e rastreabilidade por parte dos destinatários das emendas. Ele frisou que o Supremo tem sido tolerante com prazos, mas que a paciência chegou ao limite. Segundo o ministro, a flexibilidade quanto aos prazos demonstra ponderação na condução dos presentes autos, mas ele afirmou que é certo que não é possível aguardar indefinidamente pelo cumprimento dos deveres constitucionais por parte dos gestores públicos. O desbloqueio dos recursos, enfatizou Dino, só ocorrerá quando o Ministério da Saúde solicitar formalmente a liberação e comprovar, caso a caso, que a conta está aberta e regularizada. Até lá, as verbas ficam indisponíveis, travando obras, compras e serviços vinculados às emendas. Na mesma decisão, o magistrado ordenou que a AGU informe se existe um cronograma para concluir a análise dos planos de trabalho ligados ao Ministério do Turismo.
Em março, ele havia requerido dados sobre emendas voltadas a eventos financiados pelo orçamento do turismo entre 2020 e 2024 e considerou a resposta parcial. Dino também voltou a exigir detalhes sobre as chamadas emendas PIX destinadas ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. A AGU alegou que a Receita Federal só passou a acompanhar o benefício em 2024 e não possuía registros anteriores. O ministro, contudo, quer saber que controles existiam antes disso e qual método foi usado para estimar o montante efetivamente usufruído. O novo congelamento de emendas atinge parlamentares de diversas legendas às vésperas do período de maior execução orçamentária do ano. Líderes no Congresso já articulam pressão sobre o Ministério da Saúde para acelerar a abertura das contas, temendo prejuízos em suas bases eleitorais. Analistas lembram que a exigência de rastreabilidade ganhou força após escândalos envolvendo a destinação de emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Com a decisão de quarta-feira, Dino reforça a linha dura do STF em defesa da transparência na execução orçamentária. Enquanto o Ministério da Saúde corre para regularizar as pendências, os repasses ficam congelados e a liberação dependerá do aval do próprio ministro do Supremo, numa sinalização clara de que a Justiça não irá tolerar descumprimento das regras impostas para combater a falta de controle sobre o dinheiro público. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!